Bom dia, bem-vindos a mais um webinar da Iniciativa Z. Eu sou Ludmila e hoje o William vai falar um pouquinho para a gente sobre Zoe, que é um projeto open source para o mainframe que é muito bacana. Will, com você. Bom dia. Bom, eu sou o Bill, então eu trabalho com mainframe já tem algum tempo, um pouquinho mais de 10 anos, boa parte com o suporte dos iOS, sistema operacional. E mais recentemente eu faço parte de um projeto do Open Mainframe Project, eu sou membro do squad de onboard do Zoe. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, algumas observações antes da gente começar. O Zoe, ele é um projeto open source. A IBM, junto com a Rocket Software e a Broadcom, eles são contribuidores iniciais do projeto. Então, o Zoe não é um produto da IBM. As informações que a gente vai ver aqui, elas mudam muito rápido. O Zoe, o projeto do Zoe, ele tem evoluído bastante com as diretrizes da comunidade. Então, os planos, o que vocês vão ver aqui pode mudar já no mês seguinte, pode ter coisas novas. O Zoe ele é um projeto open source, então ele é um framework que traz novas interfaces para os iOS. Junto com todos esses outros projetos que a gente tem aqui, o Jenkins, Kubernetes, todos esses projetos, eles têm uma coisa em comum com o Zoe, eles são parte do Linux Foundation, tá? Todos os repositórios, tudo que você vai ver do Zoe, se você tiver interesse de dar uma olhada no código, está lá dentro do GitHub, do github.com/Zoe. A visão do Zoe é justamente facilitar para novas pessoas, desmistificando a plataforma, trazendo novas ferramentas que já estão no mercado para outros modelos de plataforma para dentro do ambiente mainframe. Então, ele aumenta a produtividade, você tem ferramentas modernas que o pessoal, os desenvolvedores já estão acostumados a utilizar. Todo esse ecossistema disponível para simplificar essa arquitetura. Alguns fatos aqui interessantes sobre o Zoe, tá? Caso tenha interesse. Bom, o Zoe ele não é um acrônimo, como boa parte dos produtos que a gente vê no ambiente mainframe. Ele não tem um significado em si. Então, é um nome que foi dado para o projeto. Uma das ideias era fazer menção ao Z, então por isso que começa com o Z. É um projeto open e o we no final seria dando essa ideia de familiar, tá? Então essa é a ideia do nome do Zoe. E agora em março a gente teve, no começo de março a gente teve o anúncio da versão LTS, Long Term Service. Então, o Zoe ele é um projeto, ele é 100% debaixo da licença EPL 2.0. E o que isso quer dizer? Significa que todo o código que está disponível, você pode fazer uso dele, você pode, inclusive, comercializar ele, mas comercializar soluções em cima dele. Mas se você faz alguma mudança, qualquer seja um fix, você tem que devolver essa mudança para a comunidade. Então, a gente tem, por exemplo, versões distribuídas pela IBM, pela Broadcom. Se qualquer uma dessas descobre uma falha, descobre alguma coisa ou acrescenta algo nesse código, eles têm que doar para o repositório público também. Essa versão LTS, ela é a versão 1.9. A gente tem, recentemente, já está sendo feito o lançamento da versão 1.10. No Share de St. Louis, em 2018, foi quando foi feito o anúncio do Zoe. Então, a gente vê aqui a questão de ser aberto, de ser simples, familiar. Essa é a ideia do nome Zoe. E a comunidade tem crescido bastante. A gente tem hoje mais de 1.700 membros no Slack. Então, sempre que alguém tem alguma dúvida, pergunta no Slack, no Project, sempre tem alguém para ajudar, para qualquer, independente da área dentro do projeto, seja do CLI, seja de algum outro componente. A gente tem mais de 23 plugins que foram feitos, então a gente tem outras ofertas não específicas do Zoe, mas outras empresas, outros desenvolvedores acabaram já criando algo em cima do projeto. Tá? Então, esses são os plugins, as extensões que a gente comenta aqui. Tem mais de 230 committers ativos no projeto e mais de 7.500 downloads desde a versão beta do Zoe. Essa aqui é a página do Zoe. Tá? Então, se você entrar no zoe.org,
Você vai ter acesso a uma breve explicação do projeto, tem um vídeo introdutório, as versões para download, tanto do CLI quanto do componente para o ZOS. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você começar essa parte. Quais são os pré-requisitos hoje para eu ter o Zoe disponível no meu ambiente, se eu quiser começar a usar ele? Basicamente, o ZOSMF, tá? Então, se você tem o ZOSMF instalado, totalmente funcional, você já pode começar a utilizar. A gente vai ver aqui que a gente tem 3 componentes do Zoe, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha neles e aí tem algumas particularidades que eu vou comentar mais para frente. Então, hoje a gente tem várias maneiras de interagir com o ambiente ZOS, seja pelos OSMF, TSO, produtos, outras interfaces de produtos. E o ZOSMF, ele tem algumas APIs. Então, o Zoe vai fazer uso dessas APIs. Então, a ideia da aceleração digital aqui dentro é fazendo uso, facilitando o uso dessas APIs. Então, a gente tem 3 componentes. O Zoe ele tem um API Mediation Layer, é o primeiro componente, que funciona como um gateway para as APIs, tem toda uma documentação Swagger. A gente tem um componente que é um desktop virtual, então a gente acessa pelo browser, a gente vai ter uma task rodando dentro do ambiente e a gente tem a gente faz o acesso pelo browser do navegador. Temos o CLI, que é uma aplicação Node.js. Então, esse aqui é o único componente que fica fora do ambiente mainframe. Então, o API Mediation Layer e o Application Framework, que é o desktop virtual, todos eles são instalados no mainframe. O CLI é instalado local na sua máquina, no lado do cliente. O API Mediation Layer, ele tem 3 subcomponentes. Ele tem um catálogo para suas APIs, então ele faz o uso do Swagger para fazer a documentação dessas APIs. Um gateway, que funciona como um secure point. Então, a gente tem uma entrada única, facilita a questão de administração dos usuários desses endpoints. E ele foi baseado no projeto Zoo do Netflix, que é um outro projeto open source. O Discovery Service, ele faz o auto-discovery das APIs. Então, ele também é baseado em um outro projeto do Netflix, que é o Eureka. O Application Framework, Web Desktop, ou Zlux, esse é um outro componente que ele é instalado do lado do ZOS. Então, vai ter uma task rodando do lado do ZOS e você acessa pelo browser, pelo navegador. Então, do seu lado, o que vai chegar para você é HTML, JavaScript e CSS. Você não precisa instalar nenhum outro produto, nada na sua máquina para fazer o uso dele. Então, ele tem esse desktop virtual, ele funciona bem, a gente vai dar uma olhada mais para frente, mas ele funciona bem como se fosse um desktop dentro do browser. A gente tem um servidor Node do lado do mainframe que está fazendo, que faz através do Express, ele serve essas páginas, ele serve esse desktop virtual. O ZSS Server, então vai fazer a parte de segurança do lado do mainframe. E aí a gente tem os Explorers que já vem instalado com o Zoe, então a gente vai ver aqui mais para frente o GES, MVS Explorer, são outras maneiras, são aplicações instaladas dentro desse desktop para trabalhar com jobs, para trabalhar com os arquivos. E a gente tem o Application Plugin, que são qualquer outra aplicação que possa ser desenvolvida e instalada para ser usada dentro desse desktop virtual. Essa aqui é a tela do Zlux, do Application Framework, então você pode ver que funciona mesmo como se fosse um desktop. Você tem os ícones aqui na parte de baixo, tem esse menu para navegar entre as aplicações. No canto inferior direito, você tem acesso a informações do seu usuário, customização de linguagem, por exemplo. Então, como a gente está usando, integrando com outras linguagens, por exemplo, JavaScript, a gente pode fazer uso de milhares de módulos que estão disponíveis já na plataforma. Dentro das aplicações que a gente tem dentro do Zlux, a gente tem um emulador de 3270. Então, para quem gosta de usar o TSO, consegue ainda fazer o login pelo 3270 dentro do Zlux. E a gente tem outras aplicações dos Explorers que vão executar funções similares. Então, aqui a gente está navegando
dentro do conteúdo de um dataset, de um arquivo, a gente tem o MVS Explorer que permite a gente fazer essa navegação, edição de arquivos com uma interface um pouco mais amigável. A gente também tem um emulador de terminal dentro do Zilux e seguindo a mesma linha de ter uma interface mais amigável, a gente também tem o SS Explorer para se precisar editar algum arquivo, trabalhar com os diretórios da parte do Unix dentro do ambiente. O GES Explorer, outra aplicação que já vem, que já faz parte desse core do Zoe, tá? Do principal que já vem instalado, ele vai simular algumas atividades que a gente poderia fazer, por exemplo, pelo SDSF. Então, você consegue navegar pelos jobs, pelas tasks, pelo que tem ativo dentro do seu ambiente, fazer edição, inclusive, abrir algum desses outputs, dos resultados dessas execuções para a edição aqui dentro do Explorer. Ele também tem um editor de texto, então ele traz uma IDE interna aqui dentro do Zilux, para você trabalhar com seus arquivos, com seus scripts JCL. E a gente vai agora para o CLI, para o Command Line Interface. O legal do CLI é uma ferramenta que a gente está trabalhando dentro do terminal. Então, da mesma maneira que a gente consegue emitir comandos, a gente consegue facilmente integrar esses comandos dentro de scripts, dentro de aplicações e fazer o uso dentro de outras IDEs. Então, o CLI ele traz algumas maneiras para interagir com arquivos dentro do mainframe, trabalhar com jobs, emitir comandos, e a gente tem a opção também de receber a resposta desses comandos do CLI no formato JSON. Então, JSON, JavaScript Object Notation, é um formato que é bastante utilizado já por quem trabalha com a parte com web, com aplicações, microserviços, acho que é o padrão mais comum hoje. E a gente tem outros plugins que podem estender ainda mais o uso do CLI. A gente vai ver algum dos usos do CLI. Tá? Então, quando a gente está no nosso terminal e a gente quer emitir algum comando, a gente começa lá com o Zoe. Se a gente der um Enter, ele traz para a gente as opções que estão disponíveis. Então, se você não sabe ainda que comando você vai utilizar, você consegue ver as opções disponíveis conforme você vai digitando o comando e navegando por ele. Conforme a gente vai entrando nessas opções, a gente também consegue ver as opções de help para opção mais específica. Então, vem aqui com files. Eu consigo ver as opções com files. E uma outra coisa que é legal do help, a gente tem uma versão de help que é com a flag HW, então help web. Eu vou habilitar ela aqui. E vai trazer para a gente uma versão manual desses help, das informações que a gente tem referente ao Zoe, mas as opções que a gente tem instalado na nossa máquina. Então, a gente tem um manual parecido online, mas daí traz todas as opções do Zoe. Esse aqui, ele traz só o que você tem disponível na sua instalação. Então, conforme a gente vai navegando, a gente consegue ver exemplos do comando. Tá? Então, mais no final tem os exemplos de como usar esses comandos. Vamos ver um exemplo do Zoe trabalhando com arquivos. Então, eu tenho aqui meu 3270. Se eu dar um Enter, a gente vê que a gente não tem dataset nenhum com esse nome. Então, eu vou listar aqui o diretório, também não tem nada. Eu vou começar criando um arquivo demo, só com uma string simples lá dentro. E agora eu vou alocar esse arquivo no meu ambiente mainframe. Então, na minha LPAR. Então, eu vou criar um sequencial. Como eu não passo as flags de tamanho, nada, ele pega o default para alocação. O dataset foi criado. E agora eu vou fazer o upload do arquivo que eu criei aqui na minha máquina para o meu dataset. Vai trazendo o status para a gente do upload, terminou com sucesso. Se eu voltar agora no 3270, o arquivo está criado e eu consigo ver o conteúdo dentro dele.
A gente pode trabalhar também com submissão de jobs pelo CLI. Eu vou editar o arquivo que eu acabei de criar e vou colocar um JCL simples, um programa simples aqui, para executar, para a gente executar no ambiente mainframe. Então, um demo job, um step só, que não faz nada, vou só chamar um IFBR14, salvo, está aqui o arquivo, o conteúdo dele. Vou fazer o upload desse arquivo. Desculpa, vou fazer a submissão local. Então, da minha própria máquina, eu vou mandar esse arquivo para executar e vou fazer o download numa pasta output. Eu não tinha nenhum diretório output aqui, ele vai criar para fazer o download da execução. Então, o job rodou, fez o download. Eu vejo que dentro da minha pasta output agora, eu tenho o output desse job. Ele abaixa para a gente, ele faz o download de todos os cartões separadamente. Então tem aqui o JCL, message log. E as mensagens de execução. Bom, continuando com nossos exemplos de uso do CLI, a gente vai interagir com comandos agora. Então, pelo meu terminal, eu vou usar o comando de console para enviar um comando para o ambiente. Então, vou fazer o display de APF. Então, são alguns datasets especiais que a gente tem no ambiente ZOS. Ele tem essa lista extensa na resposta. E para mim não interessa ver tudo isso que eu tenho no comando. Digamos que eu só estou fazendo a instalação de um produto e quero só saber se tem esses datasets com DFH, com esse prefixo. Então, a partir do momento que eu estou usando o terminal, eu posso integrar esses comandos com funções que estão disponíveis no terminal. Então, vou usar o grep aqui, por exemplo, e vou trazer na resposta desse comando só as linhas que têm os dados que interessam para mim. Conforme eu vou trabalhando, eu tenho essa facilidade de emitir esses comandos, eu consigo criar scripts. Então, independente da linguagem que você está mais acostumado, você consegue integrar. Eu estou usando aqui um script em Bash, onde eu faço a leitura dos arquivos que eu tenho no meu diretório e faço o upload, emito o comando de upload para cada um desses arquivos que eu tenho no meu diretório. Então, é facilmente integrado com o script. Um outro produto que foi construído em cima do CLI é o Zoe Explorer, é uma extensão para o VS Code. Então, você pode ir no Marketplace, fazer a instalação do Explorer e do IBM Open Editor. E ele vai trazer esse ícone na barra lateral aqui. Então, ele tem 3 views aqui para a gente trabalhar pelo VS Code com os nossos datasets, com nossos arquivos no ambiente mainframe. Eu escolho qual é a profile, então esse aqui vai falar com qual LPAR eu estou comunicando, e eu consigo alocar arquivos diretamente daqui, fazer filtro para fazer a busca. E uma coisa que é bacana, eu não fico preso com um filtro só, eu posso criar múltiplos filtros através de Google. Então, ao contrário do 3.4 do ISPF, onde a gente tem que ir para um, ver outro, eu consigo criar arquivos, então estou criando um arquivo PDS, um particionado, seria como se fosse um diretório. Através do VS Code também eu posso criar um membro. Eu coloco aqui o nome do membro, onde eu vou criar um JCL. Uma coisa que é bacana, aquela outra extensão em BMZ Open Editor, ela traz alguns snippets. E
o VS Code ele tem uma função chamada IntelliSense. Então, conforme eu vou escrevendo ou digitando, ele traz para mim esses snippets, esses templates, e fica fácil, principalmente para quem está começando com JCL, lembrar de toda a sintaxe, quais são os parâmetros que precisa fazer, acrescentar no JCL. Então, aqui eu tenho o meu job card. Vou fazer a alocação de um cluster de arquivos de um Visan. Então, eu tenho essa opção de ter múltiplas opções nesses lugares onde foi marcado dentro do snippet para edição. Então, tendo criado esse cluster, eu vou formatar ele. Vou usar esse comando de aggregate, compact. Eu consigo mandar, então vou mandar um comando para o Unix, vou usar o bpxbat para criar o diretório que eu vou montar esses EFS. E feito isso, eu vou fazer o comando aqui de mount. Então, vou chamar o ikgeft01 para executar o TSO, fazer o mount desse file system, desses ZFS, com o meu diretório. Então, quando eu salvo o arquivo que eu tenho no JCL pronto, eu vou salvar. Ele faz o upload para o ambiente. E eu consigo vir aqui nas opções que eu tenho do Zoe, botão direito, Submit Job. Ele cria esse link já para o meu job e ele traz aqui para mim o resultado da execução. Então eu consigo ver como que se o meu job completou legal, fazer toda a conferência por aqui. Se eu atualizar aqui novamente, vai ver que esse outro arquivo ele foi criado. Eu consigo navegar pelo output, tenho todas essas views separadas. Na opção de jobs também, eu tenho, por exemplo, funções parecidas com o que eu teria no SDSF. Então, eu posso filtrar para ver outros outputs, não só o da minha própria execução. Então, quero ver alguma outra task, quero ver as ISU, que são as tasks do SMF, eu consigo filtrar e ver o output delas por aqui. É possível pegar o JCL, por exemplo, dessas tasks, se você precisar fazer alguma edição local. Vejo que eu tenho favoritos, eu consigo criar opções de favoritos. Então vamos dar uma olhada aqui na parte de USS. A gente tem que lembrar, às vezes, vários caminhos. Então, eu consigo navegar pelos diretórios. Consigo adicionar esses caminhos aos meus favoritos. Não preciso lembrar todo aquele path até chegar no arquivo que eu quero. Consigo, da mesma maneira que eu criei um dataset, criar um arquivo ou um diretório aqui. Esse foi o Zoe Explorer. É uma das ferramentas que eu mais gosto aqui dentro do CLI. Então, ele ajuda bastante quando a gente está trabalhando, ter todas as ferramentas, os acessos, todos centralizados numa única janela. Quando a gente está falando sobre o Zoe, a gente tem essa divisão de Zoe Core, Zoe Exploiters. Então, o Core é o que a gente chama, é os produtos que fazem
parte do projeto, do núcleo do projeto. Então, a gente tem todos esses explorers que a gente viu, a parte do API Mediation Layer, CLI, e a gente tem os exploiters, que são outros produtos que estão fazendo uso do Zoe. Então, a gente tem o Megamon para Storage, por exemplo, que traz algumas ferramentas, algumas opções dentro do Application Framework, do Virtual Desktop, o DB2 DevOps Experience, os plugins do CLI para falar diretamente com os Kicks, com o MQ. Então, ele faz o uso das APIs do Kicks e integra junto com o CLI. Como começar, como se envolver com a comunidade? Tá? Então, a gente tem aqui o site do Open Mainframe Project, onde você consegue, deixa eu ver aqui, consegue dar uma olhada. Então, dentro do Open Mainframe Project, você consegue saber mais sobre o projeto Zoe, sobre todos os projetos que a gente tem dentro do AMP. A própria página do zoe.org. Então, eu comentei lá no início, a gente está agora na versão 1.10 já. Você tem informações sobre o Zoe, tem um vídeo de introdução, um overview, e todas as versões disponíveis para download aqui. Então, você tem a atual, você olhar no Past Releases, você consegue pegar as versões anteriores também. Tanto do Convenience Build, que é a parte do ZOS, quanto a parte do CLI, que é o que você instala na sua máquina. Você tem acesso por aqui para a documentação. Então, aqui vai ter algumas informações úteis de como começar dentro do Zoe. A gente tem uma oferta do Zoe dentro das opções de trials da IBM. Então, lá você consegue começar a sentir essa experiência. Tem alguns tutoriais onde a gente faz o uso do Zoe dentro do desenvolvimento de algumas APIs. Você vai poder trabalhar com CLI, com Application Framework. Para quem quer aprender mais, tem um curso da Interskill que está oferecendo um badge, então até junho ele está gratuito, que é o Zoe Basics, até junho de 2020. A questão de código, então, para rever documentação, tem o GitHub, então github.com/Zoe, você vai ter acesso a todos os repositórios. A gente tem outros tutoriais dentro da página do developer.ibm e tem também o Slack. Então, você entrar pela página do Open Mainframe Project, você pode entrar no Slack do OMP e você pode participar, interagir com a comunidade. E foi isso, pessoal. Obrigado. Eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta. Oi, Will, obrigada pela apresentação. A gente não tem nenhuma pergunta no momento, mas de qualquer maneira, os canais e as redes sociais estão aí à disposição para quem quiser entrar em contato com a gente no futuro. Beleza. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.